E a gente prossegue aqui. Nós vamos ouvir agora a Sandra Salli, que é advogada, mediadora, palestrante e também presidente da Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos. A Sandra já atuou em mais de 200 casos de acidentes aéreos e também nas tragédias de Mariana e de Brumadinho. Ela vai falar aqui para a gente sobre a assistência a familiares de vítimas e também sobre gestão de crise, expectativas e soluções propositivas. Sandra, com você. Bom dia a todos. Antes de mais nada, Leonardo, Alan, Best, né? Super obrigada pelo convite. Definitivamente, né? Estamos lidando com um assunto delicado, complexo, difícil. Para quem o saltinho entrou? Para quem não vivenciou algo semelhante, realmente é difícil a gente ter uma dimensão, né? Quando ela comentou qual é essa dor dilacerante que você teve na vida, dos nossos lutos na vida, eu vivi esse momento. E não é brincadeira. Então, canalizei muito o meu trabalho do luto na busca por respostas. Então, você passa a conviver com várias pessoas que estão vivenciando um luto da mesma causa, e você vai vivenciando os comportamentos. E eu falei, não, eu quero fazer diferente. Eu quero buscar respostas, eu quero entender o que está acontecendo. E então, a minha forma de trabalhar meu luto foi me jogar na história. Como o Brasil não tinha nenhuma referência nesse sentido, entendemos que fundar uma associação com esse propósito. Por isso, até que a gente não fundou como Associação das Vítimas do Acidente Tal, como é mais comum a gente ouvir. Nós entendemos de fundar brasileiro, porque justamente pelo Brasil não ter nenhuma referência nesse sentido, nós entendemos que a gente poderia estar aí dando apoio e orientação para inúmeros outros acidentes. E 23 anos depois, e 200 acidentes aéreos depois, esse é o trabalho da Abrapava. Então, vou iniciar aqui. Mais uma para ele. Eu acho que sim. 31 de outubro de 1996, 8 horas e 25 minutos da manhã. O voo TAM 402 se prepara para decolar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com 89 passageiros e 6 tripulantes a bordo. Lembra que o outro comandante disse que deu problema no autothrottle, tá? Ok. 402 iniciando. Toga. Take off green. Ai. Ok. Tá manual. O autothrottle tá fora. Tá fora o autothrottle. Thrust check. View 1. Rotate. Travou. Desliga lá em cima o autothrottle. Tá off. Puxa aqui. Lá em cima. Tá off.
Esses foram os 24 segundos que mudaram ele totalmente. Do momento que ele decola ao momento que ele cai, são exatamente 24 segundos. Meu marido era um dos passageiros. Logo a imprensa começa a divulgar. Os critérios eram mínimos nessa questão de imprensa, muito sério. Todo mundo sobrevoando ali. Essas imagens na TV automaticamente. Deixei meu marido no aeroporto. Ele viajava muito, muito, muito. Meu marido era médico cardiologista. Eu ainda vou cair aqui. E ele viajava demais, demais, demais. E aquele dia ele foi dar uma aula num congresso no Rio de Janeiro. Voltaria à noite, era um dia de trabalho. Deixei ele no aeroporto, dei um selinho. De noite eu estava de volta, era um dia de trabalho normal. Era a última vez que eu o via vivo. E quando essas cenas começaram a serem transmitidas pela TV, eu em casa, aquela coisa, a forma, enfim. E você tem 2 filhos pequenos. Ele com 7 e ela com 4 anos. O meu filho foi junto para deixar o pai no aeroporto. E a hora que você conta para os teus filhos sobre o acidente, tem que contar, né? O meu filho teve uma reação que realmente ele já, né, a morte para ele já era algo fato, né? Ela com 4 anos estava ainda muito, ela ficava, o pai viajava muito, então ela. E na hora que eu falei para ele teve uma reação. Ele falou para mim: sai daqui, vai para a rua, agora. E ele me empurrava, ele queria que eu fosse para a rua. Vai na rua, acha um cara igualzinho ao meu pai e traz para casa. Foi a reação do meu filho. Ou seja, este eu sei que não volta, mas eu não vou ficar sem. Então você vai para a rua e acha alguém igualzinho ao meu pai e traz para casa. E ele perguntava: vamos lá, vamos no lugar. Eu falava assim: mas não tem como nós irmos até lá. Tudo fechado, resgate. E quando ele viu a primeira vez essa cena, outra vez ele me pegou, me chacoalhava e dizia: qual desses é meu pai? Que saco! Onde que está meu pai? Como você lida com isso? Né? Eu estou absolutamente impactada com a notícia, estou em choque. Você tem toda aquela, né, negação, e você lida com 2 crianças e o teu filho tendo essa reação. Você fala: meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Como lidar com isso? Como lidar com isso? No meio desse caos todo, que aí os nomes todos das vítimas foram passando pela TV, e apareceu o nome do meu marido. Ele era uma pessoa muito querida. Bom, minha casa começou a encher de gente, encher. E um alento que eu tive foi que, em questão de 1 hora após o acidente, entrou o presidente da empresa do meu marido em casa. A diretoria, médico, psicólogo. Isso foi de um acolhimento, um reconhecimento. Ele chegar e falar: nós sabemos quem a gente perdeu. Ele era único. E isso, para mim, trouxe puxa, eu estou segura. Eles me acolheram. E isso foi muito importante, porque levou mais de 3 dias para reconhecer, psicólogo lá, médico lá, tudo, providenciaram absolutamente tudo. Eu não sei o que é anúncio em jornal, missa, velório, não sei. Eu vi tudo pronto, vinham me buscar, me levavam, e mesmo depois, com todas as burocracias normais da empresa, tudo, a empresa cuidou de nós como um reconhecimento. E depois de um tempo, foi o que ela comentou, aí você volta, fica tão bem em relação
à empresa, né? Porque quando foi a época de dizer agora nós vamos conversar sobre a questão, né, a trabalhista, do seu marido e tudo mais, não tiveram dificuldade nenhuma de conversar comigo. Lógico que não. Lógico que não. Cuidaram de mim como o reconhecimento foi assim, imenso. Não tiveram dificuldade alguma de a gente conversar, né? Agora, no meio desse caos todo, quem é o outro lado? A empresa aérea. E o que foi terrível, porque naquela época realmente a TAM entendia que com ela não acontecia, mas aconteceu. E ela não se preparou, ela não tinha um gerenciamento de crise, ela não tinha um plano de assistência, ela não tinha... Conclusão, nós ficamos absolutamente abandonados pela empresa aérea, totalmente. Se depender da empresa aérea TAM, até hoje espero que me liguem para dizer que meu marido era um dos passageiros. Nunca entraram em contato comigo para dizer seu marido era um dos passageiros desse voo. Então, até por isso que nós nos unimos muito, porque nós ficamos muito abandonados. Então, isso foi um problema muito sério, óbvio que afetou enormemente a imagem da empresa, porque houve, né, um impacto muito grande da imprensa em geral conosco, e nós tivemos muito apoio. Então, o que hoje a Abrapava, nesses anos todos de trabalho, e trabalhando em acidentes, Gol, Air France, o 3054 e inúmeros outros acidentes em empresas menores, que é esse grande número de acidentes que a Abrapava trabalha, o que a gente entende hoje como muito claro e necessário? Não só para a empresa aérea, como para a empresa que tem seus funcionários voando a trabalho, representando a sua empresa em uma série de compromissos, a importância de ter um gerenciamento de crise muito bem preparado para a eventualidade de... A Behringer se preparou, que era a empresa do meu marido. Ela achava que um dia ia acontecer? Tomara que não. Mas, se acontecer, nós estamos aqui. E usaram desse conhecimento de forma brilhante. De forma brilhante. Então, é muito importante. Então, o que será, nesse momento, a prioridade? Os familiares, lógico, acabou de acontecer, os familiares são as prioridades. O que eles precisam? De informação, muita informação. Mas informação de fontes oficiais, né? Então, o que eles precisam? Que existam pessoas preparadas dentro desse gerenciamento de crise, que é quem vai passar as informações, seja ou por um site 24 horas, ou grupo de WhatsApp, mas sempre fontes oficiais. Isso é importantíssimo. Porque vem informação, gente, de todo lado. Hoje, então, com as redes, a gente sabe. Um acidente acaba de acontecer, a gente estava até comentando isso, já tem 10 pessoas especialistas dando opinião. Isso é muito sério, porque você tem um familiar que está lendo aquilo. E isso impacta profundamente. Então, sempre fontes oficiais. Chamar esses familiares, fazer uma reunião e falar, olha, vocês só confiem nas informações que forem fornecidas via. E você começa a colher essas famílias e dar a elas todas as informações necessárias, e o que isso faz, inclusive, é demonstrar um profundo respeito por essas pessoas que escolheram aquela empresa para voar. A imprensa, quer dizer, órgãos oficiais que possam dizer, olha, vocês vão... Né? Porque a imprensa está aí. A gente, infelizmente, um quer aparecer mais que o outro, começa a colocar... trabalho muito em cima da tragédia, de coisas que impactem. Então, começam a inventar como viram determinadas pessoas, essa coisa de querer fotografar corpos. Então, isso é muito duro para o familiar. Colo do presidente, quer dizer, a ideia que eu dei para vocês em relação ao Behringer, que foi o meu caso, e a empresa aérea. A empresa aérea é muito importante que o presidente da empresa esteja presente nessa reunião com as famílias.
olho no olho, olhar para eles, dizer assim, estamos aqui, vamos fazer o que for possível por vocês. As prioridades. Por quê? Porque esses gestos geram segurança, dão um acolhimento necessário, mostra solidariedade e sensibilidade, demonstra respeito. E o que é recomendado? Um pedido de desculpas. Ele é o dono da empresa, ok, ele é dono de uma empresa aérea, o acidente aconteceu. Desculpa, eu não levei o seu ente querido para onde ele queria chegar, onde ele tinha que ir. Infelizmente, eu sou o presidente dessa empresa, sou o responsável por ela. Ele não chegou. Existem razões, elas serão elucidadas. Ok, neste momento, desculpa. Desculpa. É essa palavra, faz um efeito que logo aqui, um pouquinho mais para frente, eu vou dizer para vocês um exemplo de um efeito que foi essa palavrinha, desculpa. Se colocar no lugar do outro aqui, é aquela coisa, como ela comentou, é difícil. Quem não vivenciou não sabe. Eu digo mais no sentido assim da sensibilidade. Se fosse comigo, mesmo assim é difícil você dimensionar. Bom, mas não é. Não, ok. Mas dá para imaginar? Não, não dá. Mas se fosse comigo, o que eu queria? O que eu gostaria? Quais os gestos que eu esperaria? A resposta em emergência, o familiar prioridade. Essa ação tem que ser, quanto mais imediata, rápida e precisa, melhor, principalmente por parte da empresa aérea. Lógico, porque ela já começa a dar informações que, mesmo que venham outras caindo, sabe Deus de onde que acontece mesmo, ainda mais hoje com as redes sociais, quanto antes a empresa já se coloca com os familiares e as protege, o que ela ouvir lá fora. Ah, mas lá não disse isso. Quem é a fonte oficial? Então, isso gera segurança. Isso através de como? Né, para a empresa? Muito treinamento, muita repetição e muitos exercícios, muita técnica e aprendizado. E isso também para as empresas, não só aéreas, quer dizer, o contrário, as que dispõem de seus funcionários para viajar. Isso também é bem necessário para elas também. A empresa vai ser bombardeada de perguntas. Ah, vai, principalmente a empresa aérea. Porque o acidente aéreo acontece, o familiar não quer conversa. Ele, literalmente, vocês arrancaram meu ente querido de mim. Da pior forma possível. Não tem conversa. Não tem conversa. Você está de mal com o mundo. Você está com raiva. Você está... Então, a empresa aérea vai ser bombardeada de perguntas. Muitas delas, naquele primeiro momento, ela não vai ter como responder. Lógico que não. Acabou de acontecer. Ela está gerenciando uma crise. Digo a verdade. Eu não tenho essa resposta para te dar agora, mas eu vou me comprometer a te responder. Fulano, anota aí. Respeite, acolha. Não esconde informação. Ah, mas vocês estão escondendo? Não estamos escondendo nada. Assim que eu souber a veracidade desse fato, ao que chegue, eu vou passar para vocês. Casos não possuam, admitam. Mantenham-se sempre próximos dos familiares. Mostrem sempre a importância deles para vocês. Tem uma imagem de uma grande empresa ali, que pode ser destruída, e vocês sabem que isso acontece, de um passo mal dado. Sejam transparentes, isso gera segurança. Do contrário, vocês vão gerar mais ansiedade, mais desespero, dificuldade da relação futura. Amanhã, vai precisar sentar para conversar. Conosco não teve conversa. Não teve. Largaram a gente, literalmente, não teve conversa. Prejuízo para a imagem da empresa, dificulta as negociações de acordo. E aqui, quando eu falo da Air France, foi o pior exemplo que eu vi em matéria de acidente aéreo de grande proporção. O acidente da Air France aconteceu, 2 dias depois eu já fui para o Rio, ficar lá com os familiares. Um caos absoluto, não sabiam o que fazer.
demorou muito, lembram? Eu estava no mar, dias para já encontrarem alguma peça lá, a coisa foi muito difícil. E eu lá com eles, um desespero absurdo. E a Air France não tinha se preparado. Até depois, eles chamaram para fazer uma reunião, falaram, o que a gente faz? Eu falei, gente, agora, vocês não, numa crise como essa, vocês querem entender como faz? A gente não sabe lidar com os brasileiros. Ah, mas devia, vocês vão em quantos países? Aliás, tinham que ter preparo de um gerenciamento de crise para todos os países que vocês vão. Tinham 32 nacionalidades naquele avião. Tem que saber lidar com 32 nacionalidades, hábitos, cultura. O brasileiro gosta que pegue, o brasileiro gosta que acolha. Eu falei, mas esse não é nosso hábito. Sabemos. O europeu é um pessoal, são pessoas, é uma questão cultural, enfim, mais frias, mais distantes. Então, o que acontecia? E o que eles fizeram? Eles não tinham, da área dele de gerenciamento de crise, quem falasse ao menos espanhol, português. Então eles chegaram na Air France e falaram assim, quem fala português? Simples assim. Então, a pessoa era da área de... ele era contador lá dentro. Você vai para o Brasil, para falar com os brasileiros. Foi um caos. Não tem conversa. Não teve caso da Air France que resolveu bem. Todos os casos da Air France foram conversas muito difíceis e diálogos muito complicados. E o trabalho de emergência pressupõe uma atuação em equipe, sem amadorismo, devendo o profissional envolvido ter capacidade de compartilhar, lidar com a dor do outro, reconhecer seus limites e emoções. Eu falo aqui porque eu tenho uma cena, eu não vou poder me estender, que senão meu tempo não vai dar, mas essa cena dos bombeiros eu vivenciei no caso do 3054, antes deles implodirem o prédio lá. E foi uma cena muito emocionante, mas num outro momento, porque senão eu me estendo muito. Mas isso mostrou a sensibilidade. Porque mesmo os bombeiros não aguentam. Eles não aguentam. Eles são heróis, a gente olha para eles e diz, nossa, você é tudo. Mas eles são humanos. E essa cena foi bem impactante. Atendimento psicológico, terapia, lógico, assim, aconteceu nesse gerenciamento de crise, no acolhimento das famílias, extremamente importante desde o início. E vou dizer para vocês, você não sai sozinho de uma experiência como essa. Terapia na veia, porque não dá. A não ser que você seja uma pessoa que era absolutamente, não sei a sua relação com aquele ente querido, era algo que já... Não sei, cada história é sua história. Eu não ficaria de pé, não tinha como, eu não sairia dessa sozinha, de forma alguma. E para todos os agentes envolvidos, bombeiros, enfim, a necessidade. Mesmo para quem quiser ser voluntário, às vezes as pessoas vêm, querem muito ajudar e tal, mas elas passam a ser um problema, né? Então tem que tomar um cuidado muito grande no preparo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. No caso do 3054, uma das mães, a Márcia, perdeu uma filha que era comissária. E ela nunca teve essa filha reconhecida. A gente conversa bastante, até hoje, 12 anos. Mas, lá na gala e no fundo do avião, encontraram o necessaire da filha. Ela enterrou a necessaire. Foi a forma de fazer o seu luto com a sua filha. E isso é importantíssimo. São histórias, tem história de vida aqui. O que encontrar, tem que devolver. Catalogar, isso é respeito. Chamar esse familiar, respeito. O Brasil, para vocês terem uma ideia, esse levantamento é até novembro de 2018, mas agora vai sair o novo. O Brasil tem um acidente aéreo a cada 2 dias. Parece que não, mas tem. Ontem teve um logo cedo, numa segunda-feira. Por isso, não à toa eu trabalho com tanto... E é incrível, porque a gente memoriza os grandes acidentes, ou quando tem gente famosa, né? E aí você vê que o Brasil tem muito acidente aéreo.
O que a empresa pode fazer para se proteger disso? Porque existe a prevenção. A prevenção não só trabalhar no seu gerenciamento de crise, que é importantíssimo, estar preparado nessa questão interna, como também quando vai enviar um profissional seu para viajar a trabalho. Você tem formas hoje de saber se aquela aeronave que você vai embarcar está em ordem. Talvez se a Libes tivesse consultado se aquela aeronave onde ia embarcar o Boechat, ela não deixaria o Boechat embarcar. Porque aquela aeronave não podia fazer táxi aéreo, estava muito claro lá, no registro, na ANAC, e ele embarcou. E a Libes contratou um voo para o Boechat. Ela não passou pela cabeça dela, só que estaria escrito lá, proibido para táxi aéreo. Opa, ele não embarca. Ele embarcou. O acidente aconteceu, ele morreu. Então você tem hoje condições de saber se tem seguro, se tem o seguro de responsabilidade. O RETA é obrigatório. E o de responsabilidade civil também. Você tem como saber da tripulação. Embarque e olhe para aquele piloto e fala assim, eu quero ver a sua licença. Se ele disser, não mostro. Você fala, então não embarco. Se ele não quer mostrar, tem coisa errada. Então você olha lá, vê se o exame médico dele está num dia, veja se ele está com a sua licença em dia. Pode estar vencida. Você fala, amigo, tchau. É minha vida. É a minha vida. Quanto vale a minha vida? Então você fica, tchau. Então, essas são precauções que você pode tomar. A minha experiência enquanto Brumadinho foi uma experiência logo de início. Quando eu estava para fazer 1 mês do acidente, a Vale me convidou para uma reunião. Eu fui no Rio de Janeiro. Já me impactou demais, estive até comentando com eles, o luxo daquele último andar, de frente para a Marina da Glória, um aquário, vidros de cima a baixo, uma situação como aquela, numa crise absurda, nem 1 mês do acidente, e você com uma mesa imensa, com o conselho da Vale, e um luxo só, e garçom, e mesa, e servindo o tempo todo, e você imaginando a cena lá. Um contraste assim, absurdo. E aí eu comecei, e eles me pediram, Sandra, diga, conte para nós, o que a gente tem, o que você acha? E eu comecei a conversar com eles. Então eu perguntei para eles assim, por que o presidente da empresa não foi até hoje lá, olhar para aquelas pessoas e pedir desculpa? Ah, veja bem, eu falei, vai tomar uns tapas, alguém não vai aguentar, vai chegar lá, em cima dele. Gente, e aí? O cara desse vai com 10 segurança, ninguém vai. E mais, as pessoas estão destruídas. Se alguém for muito perto dele, é porque a dor é tanta, mas a dor é tanta, que sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o que fez o Constantino da Gol, que eu estava lá e vi, no culto de uma semana. Metade das vítimas do acidente ainda não tinham sido localizadas ali, na Floresta Amazônica. E ele estava ali no culto com a família inteira. E o culto terminou, ele ficou de pé ali. E os familiares vinham, se acabavam em cima dele. Eu vi gente caindo e ele recolhendo. E abraçando. Estou aqui, eu vou fazer o que for possível. É essa a atitude. É essa o respeito que eu quero dar a você. E aí eu perguntei. Eles falaram que não tinham previsto, aí ia ter 1 mês do acidente. Falei, olha, vocês estão com um bom motivo. Vai fazer 1 mês agora, façam, vão lá, chega para as famílias e diz assim, vamos criar um grupo que vai organizar as homenagens de 1 mês. Valorize aquelas pessoas, acolha. E diga para elas, o que vocês querem? Ah, a gente quer o Papa. Meu, se vira, vocês são a Vale, vocês vão para o Vaticano, traz o Papa e para rezar a missa. E isso com o presidente da empresa junto, olhando para eles, peçam desculpa. Esse gesto é muito importante. Aí eu perguntei também dos pertences. Eu falei, aquelas máquinas estão trabalhando lá? Com 1 mês ainda tinha muitas vítimas, Hoje são 14 meses. Que, aliás, tira meu chapéu, porque 11 meses aqueles bombeiros... Bom,
E aí, eu falei, o que vocês estão fazendo com aquelas... Porque na hora que aquelas máquinas todas estão mexendo, voa uma boneca, um carrinho, álbum de foto, o que vocês estão fazendo? Um olhou para o outro, eu falei, gente, eles são reincidentes, já teve Mariana. Aí eu falei, o que vocês estão fazendo? Não, eu falei, vocês sabiam que no final vai ter familiar que não vai ser identificado e que esse objeto pode ser a única coisa que ele vai ter para enterrar? Para validar seu luto? E eles olhando, nossa, Então, foi tudo muito... Eu fiquei muito, muito, muito mal impressionada. E saindo de lá, eu depois comecei a ir para Brumadinho algumas vezes, porque os familiares pediram. E exatamente quando completou 6 meses de Mariana, eu estava com eles naquele dia, fazendo as homenagens. E naquele momento, eu vejo um grupo de familiares começando a chorar. Mas um choro, todos estavam chorando, porque sempre esse dia é muito difícil. Mas um grupo começa a chorar num canto, olhando para o celular. 6 meses. E olha de que forma. Aí eles falaram assim, eu falei, nossa, o que está vendo? Fui lá ver. A Vale, pela primeira vez em 6 meses, através de nota, pediu desculpa. Vocês precisam ver aquelas pessoas chorando. Ela está pedindo desculpa, ela está pedindo desculpa. Você não tem noção o valor, 6 meses depois, através de uma nota. Essa cena, né? Então, eu sempre acho que é muito isso. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas a tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Jung, eu acho perfeito. Esse é muito forte. É isso, gente. Obrigada.